Olá, nerds de todo o multiverso. Eu sou o Igor de Mello e Terrifier 2 estreou nos cinemas americanos, trazendo de volta a tenebrosa figura do palhaço Art, que, se for traduzir esse nome para o português, significa aterrorizante. E isso não é à toa, porque o filme vem causando polêmica lá nos Estados Unidos. Vários relatos chegaram de que pessoas que assistiram no cinema passaram mal devido a cenas de extrema violência. Gente até socorrida de ambulância para o hospital. Sendo assim, nesse vídeo eu vou explicar para vocês a história do palhaço Art, do que se trata essa franquia e por que as pessoas estão passando mal quando assistem esse filme. Então vamos hoje de vídeo especial da saga do herói versão vilão aqui do canal. E não se preocupe que esse vídeo vai ser leve, ninguém vai desmaiar nem passar mal. E assim, uma coisa que eu sempre falo aqui no canal é que se você quer ver filme de terror dos bons, vá ver os filmes menores feitos por estúdios ou diretores independentes, porque é lá que estão as joias da coroa, digamos assim. Terror mais famosinho, blockbuster, vai num susto mais leve, porque os grandes estúdios ficam com medo de ousar demais e não dar bilheteria. Embora filmes como Terrifier 2 prova que se você usar, o povo vai sim assistir e dar um retorno financeiro. Porém, ninguém esperava o que ia encontrar ao assistir esse filme. Porque assim, filmes de terror assustam. Só que são poucos que conseguem abalar o psicológico do público. Alguns até deixam sem dormir. Mas nesse caso foi ao extremo. Porque pessoas passaram mal de verdade, vomitaram, desmaiaram em tudo. Teve gente socorrida de ambulância. Ou seja, muitos filmes de terror por aí são fichinha perto desse. Porém, essa reação não é a primeira vez que ocorre nos cinemas quando vai ver um filme. Porque em 1973, durante a estreia de O Exorcista, o público também teve reações inesperadas. Segundo jornais e relatos da época, a estreia ficou marcada com longas filas que davam a volta no quarteirão. E quando foram assistir, as pessoas também vomitaram e desmaiaram, tremia, chorava. E até tem relatos mais extremos, porém não confirmados, que teve uma pessoa que sofreu um ataque cardíaco. Mas aí você vai perguntar, mas Igor, o que é que Terrifier tem de tão assustador para estar causando isso? É um pouco difícil de explicar. As cenas de morte são bem brutais e realistas, porque o Art sai matando todas as vítimas que encontra pelo caminho da forma mais gore possível. As cenas são bastante chocantes e sangrentas, e é tudo sem corte ou filtro. Eu não posso colocar cenas aqui para exibir para vocês, porque primeiro, o filme não lançou aqui no Brasil, as imagens que estão na internet é gravado de cinema, então se eu coloco aqui o YouTube pode derrubar o meu canal. Mas o ponto é, nesse tipo de terror, vai ter pessoa que vai assistir de boa comendo pipoca e outras que vão ter reações adversas. Inclusive um recadinho, se você é mais sensível a filme de terror, sempre é bom se informar antes de assistir para não acabar passando mal. Então não se esqueça de se inscrever nesse canal, porque eu vou ficar de olho em filmes de terror que sair para trazer aqui para vocês informações e tal, porque se o filme for assustador, vai lembrar, o Igor do Projeção Nerd me avisou. Isso vale também para as pessoas que ficam de boa com esse tipo de filme. Não se esqueça de se inscrever nesse canal, porque eu vou trazer sempre esse tipo de conteúdo. Inclusive eu já faço isso. Confere as playlists que eu vou deixar aqui nos cards, onde eu falo desse filme de terror independente, porque é lá que você vai conseguir se assustar de verdade. Conto com vocês e agora vamos continuar. Mas vamos falar aqui um pouco do que se trata Terrifier 2 e depois falar um pouco mais sobre o Art. O filme ele foi lançado em 6 de outubro e foi aclamado pela crítica e público. E com um orçamento de 250 mil dólares, até agora já arrecadou mais de 2 milhões de dólares em bilheteria. Ou seja, é um sucesso. E depois dos relatos, muitos literalmente vão pagar para ver no cinema. Lembrando uma coisa, até o momento da gravação desse vídeo, não tem uma data de estreia para esse filme chegar no Brasil. Mas quando for confirmado, eu vou deixar no comentário fixado aí embaixo para quem estiver vendo o vídeo depois. Um outro detalhe é que quem produziu o filme já sabia que poderia causar esse tipo de coisa. Porque durante o festival que o filme foi exibido, sacos de vômito foram distribuídos para as pessoas que estavam entrando na sala de cinema. E depois dessa treta aí do pessoal passando mal, o produtor do filme foi em suas redes sociais para dar o seguinte aviso. Ele disse o seguinte, abre aspas, esse filme contém cenas de violência gráfica e representações brutais de horror. Os espectadores que são fracos de coração, propensos à tontura ou têm estômago fraco, são aconselhados a ter extrema cautela ao assistir. E aí ele fala dos relatos de desmaio e tal, e diz, se ainda depois disso tudo você for assistir, saiba que eu avisei. Então, se até o cara que tá recebendo pra gente assistir esse filme der esse tipo de aviso, é porque o negócio tá feio. E aí você que não conhece a respeito, deve estar pensando, se é Terrifier 2, então tem um primeiro filme. Só que antes mesmo de ter esse primeiro filme, o personagem já havia aparecido. Terrifier é basicamente um spin-off.
Em 2008, Damien Leone criou o palhaço Art como coadjuvante no curta The Nine Circle. E falando rapidamente aqui da história, um vídeo de cerca de 11 minutos só, onde Art, o palhaço, é um mensageiro da morte e responsável para capturar vítimas no Dia das Bruxas. E o diretor Damien não tinha nenhuma ambição em transformar o personagem em um filme nem nada. Tanto que os efeitos especiais do curta foram desenvolvidos pelo próprio diretor, onde ele usou pouquíssimos recursos, mas mesmo sendo uma produção em baixo orçamento, o curta mantém a atenção e fez o público pedir por mais. Então passou algum tempo, em 2013, na antologia All Hallows Eve, que foi também dirigido e roteirizado pelo próprio Leon, o Art aparece como coadjuvante, só que com um papel maior. E aí o filme é apresentado como uma série de curtas de duas crianças e sua babá que descobrem uma fita de vídeo na noite de Halloween. O Art aparece nessa filmagem fazendo umas bizarrices. Daí a babá fica com medo, desliga o vídeo e ignora. Porém, conforme a noite vai passando, coisas estranhas passam a acontecer na casa. E aí a babá percebe que o palhaço está começando a sair do vídeo e entrando na realidade dela. E esse filme também foi muito bem recebido. Sendo assim, em 2016 surgiu Terrifier 1, e na história o palhaço maníaco persegue e tenta matar 3 mulheres em um antigo prédio na noite de Halloween. Até o fim desse filme, todo mundo acreditava que o Art era só um maluco que se vestia de um serial killer. Só que no final do filme, fica claro que Art é uma criatura sobrenatural. Atenção que vai ter um spoiler do final do filme agora. Art dá um tiro na própria cabeça enquanto está prestes a ser capturado pela polícia, depois de assassinar várias pessoas ao longo do filme. No entanto, no finalzinho, ele se reanima dentro do saco que ele estava de cadáver, vai embora continuar sua matança. E aí que chegamos em Terrifier 2, ele sai em busca de sangue e seus principais alvos são os adolescentes Sienna e seu irmão mais novo, Jonathan. Então, nesse filme que as pessoas estão passando mal, ele mata as pessoas da forma mais brutal, grotesca e hedionda possível. E é por isso que a galera tá passando mal. No primeiro filme, as cenas já eram bem violentas, só que nesse segundo, o diretor elevou o nível. E assim, até agora não houve uma explicação do que o Art pode fazer, já que ele é uma entidade, criatura, não sei como descrever. Nem é explicado também porque ele aparece durante o Halloween. Então eu creio que seria interessante eles produzirem um filme no futuro para explicar a origem do Art. Tipo, por que ele mata, por que aparece no Halloween, o que aconteceu com ele no passado, se em algum momento ele já foi um humano. Quando eu olho pro Art, só me vem a seguinte frase na cabeça: De que inferno você veio? Vai ver, nunca vai ter uma explicação do porquê o Art é desse jeito. Vai ficar para a nossa imaginação. E segundo o ator David Howard Thornton, que interpreta o palhaço Art, as inspirações que ele usou para dar vida ao personagem foi Freddy Krueger e o próprio Coringa ao mesmo tempo. E ele misturou também sua paixão por filmes mudos de comédia, visto que a aparência do palhaço remete àqueles que a gente via no cinema mudo. Então é uma construção bem interessante e uma junção curiosa, né? Coringa com Freddy Krueger. Mas legal tudo é que esse filme é feito com troco de pinga, digamos assim. Porque não tem uma Warner Bros. Ou Disney da vida financiando. O diretor lançou uma campanha de financiamento coletivo na internet para cobrir os custos. E o resultado foi um sucesso, ele arrecadou mais de 250 mil dólares. E aí as filmagens foram iniciadas. Porém foram paralisadas devido à pandemia. E eles ficaram um tempo parados e só conseguiram voltar em julho de 2021 e foi quando finalizaram. E deu muito certo, porque o filme foi um sucesso e já se pagou nos seus primeiros dias de estreia. Logo, é muito provável que sim, vai ter mais filmes do Terrifier. Então espero que eu tenha ajudado a esclarecer um pouco mais do que se trata essa franquia. E eu vou ficar de olho em novas atualizações e qualquer coisa eu trago para vocês. Então é isso, valeu, até o próximo vídeo. Fui!